Agora você vai ver o segundo episódio do quadro Deu o que falar. Na reportagem de hoje, César Filho mostra o caso da advogada Mércia Nakashima. O assassinato ocorreu em 2010 e chamou atenção numa época em que não se falava em feminicídio. Para a justiça, Mércia foi morta por causa do ciúme do ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Os acusados do crime foram a júri popular, no primeiro julgamento transmitido ao vivo. Agora, 9 anos depois, o César Filho reencontra a família da advogada para uma conversa emocionante. Domingo, 23 de maio de 2010. Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Neste dia aconteceu um assassinato que marcou o país. O feminicídio ainda não estava em pauta quando mais uma mulher entrou para uma estatística que só cresce no Brasil. O país viu quando o corpo de Mércia Nakashima foi encontrado aqui, na represa de Nazaré Paulista. Quem matou a Mércia chama-se Misael Bispo. Uma paixão doentia, um sentimento de posse. Tentei por 3 vezes reatar o namoro, mas de forma boa, numa boa. Ele ficava seguindo, cercando ela. Ela chegou a trocar de número de celular. Um dos e-mails disse que ela ia se encontrar com Deus. Absurdo que um cara, por machismo, mate uma mulher. Um assassino desafiador. Enredo de filme onde o protagonista maior achou que sairia ileso. Achou que nunca, como policial que foi, a gente ia chegar na cena do crime. A vítima tinha 28 anos. Era Mércia Nakashima. Jovem, bonita e com uma carreira promissora no direito. A advogada foi morta sem direito à defesa. O motivo? O fim de um relacionamento. Um crime passional que deu o que falar. Um desaparecimento sem pistas por 19 dias. Uma família sem respostas por 3 semanas. A polícia pediu hoje à justiça a prisão preventiva de Misael Bispo, acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima. A advogada veio até a casa da avó, em Guarulhos, para um almoço. E esta foi a última vez que a família esteve com Mércia. 9 anos depois do último almoço em família, pai, mãe e irmão são recebidos com uma homenagem. Doutora Janete, muito obrigado por a senhora estar aqui. Você. Eu sei que deve ser muito difícil para todos vocês. Sim. Muitíssimo obrigado, viu, por atender o nosso convite, Márcio. Eu sei que a emoção é muito grande, porque reviver isso tanto tempo depois não é fácil, embora a Mércia deve estar presente todos os dias, né? Principalmente no coração de uma mãe. Eu começo perguntando quem era a Mércia. Ela foi uma filha exemplar, não tenho o que falar, porque ela tinha um gênio forte, isso. Mas ela era assim um doce de pessoa. Ela foi sempre uma boa filha. A Mércia era uma pessoa que, onde ela estava, ela preenchia o espaço, né, de alegria, porque ela tinha uma personalidade bem alto astral, bem bacana. Como aquele domingo, nunca mais nenhum outro. Então, um domingo, como um domingo qualquer que a gente sempre passou, até era um domingo normal e típico nosso de ir na casa dos meus avós. E foi a última vez que nós estivemos juntos. No dia seguinte, ela não apareceu. Minha mãe falou, tô tentando falar com a Mércia, ela não responde.
E aí nós continuamos tentando, e deu o final do dia, né? Foi findando a tarde, nada, e foi onde nós fomos procurar a delegacia para lavrar um boletim de ocorrência de que a Mércia estava desaparecida. Nós queremos ela viva, onde ela estiver, larga ela em qualquer lugar e avisa. Está lá na esquina, na Casa do Chapéu, eu vou atrás. Uma família em desespero, cartazes espalhados pelas ruas, o alerta de mais uma pessoa desaparecida. A partir do instante em que eu tomei conhecimento desse caso, eu passei a acompanhar dia a dia, passo a passo, e às vezes eu pensava exatamente isso. Onde está essa moça? E ninguém sabia da Mércia, nós não tínhamos. E aí eu falei, poxa, eu acho que a Mércia foi sequestrada. Ela simplesmente sumiu porque alguém tinha feito alguma coisa com ela. O principal suspeito encarou a família, a polícia e a imprensa. Quando a família entendeu a suspeita, o BO de desaparecimento virou um inquérito de homicídio. Eu não tinha dúvida nenhuma que ela estava morta. A pressão do jornalismo em busca da verdade. Apesar de apontar Misael desde o início como o principal suspeito do crime, a polícia até agora não conseguiu nenhuma prova que incrimine o ex-namorado. E a pressão que eu tive de todos, a imprensa toda, de governo, de chefes, para que a gente conseguisse responder rapidamente o que aconteceu, onde estava esse corpo. Infelizmente, uma história comum feita de personagens nada convencionais. Porque este caso, que é, de certa forma, comum, infelizmente, porque ele especificamente ganhou tanta repercussão. A própria truculência do próprio Misael, quando foi ser interrogado, a própria postura do Dr. Olim, né, um delegado sem papas na língua, vamos dizer assim. Acho que o interrogatório dele mostrou mais uma vez que ele está mentindo, que nós temos as provas para colocá-lo na cadeia. Esse caso fez a minha história. Esse caso fez aprender muito de investigação. Esse caso fez eu ser um profissional melhor. Esse caso me fez ser um ser humano melhor. A força de uma investigação paralela. O que me chamou a atenção foi a repercussão e o engajamento familiar. O nosso desejo era de encontrar a Mércia. O irmão Márcio Nakashima parou de trabalhar e se dedicou às buscas. Nós acabamos montando uma central telefônica na casa da minha avó. São poucas as famílias que fazem o que eles fizeram. Quer dizer, você tem um Márcio, que era um cara que tinha muitos amigos, eles eram muito queridos, então todo mundo foi para a rua com eles. Era um batalhão, eu não tinha o número de policiais que eles tinham. E a gente recebia muita informação. Eram muitas informações que não tinha nada a ver com o caso, mas tinha muitas informações que tinha a ver. E a gente passava tudo pro delegado ali, e ele falava, não, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Foi como não deixa isso para lá? Eu tô com a minha irmã desaparecida. Nunca tinha passado por isso. Eu sou policial, eu que tenho que investigar. E tive a família no meu pé o tempo inteiro investigando junto. E foi a própria vítima, Mércia Nakashima, quem começou a investigação que colocaria o assassino dela atrás das grades. Por causa do rastreador que ele não sabia que ela tinha instalado. Meia hora depois eu já tinha todinho os detalhes do carro. E os dias que ela sumiu, eu já levantei que esse carro teve em vários locais, próximo até a casa da avó da Mércia. Mércia Nakashima saiu da casa da avó e se encontrou com Misael, mesmo depois do fim do relacionamento. Parou, pegou ele aqui e saiu com ele para algum lugar e não apareceu. Coração de mãe nunca se engana, né? Esse é um ditado que existe e que eu levo sempre muito a sério. Como que foi para a senhora quando ela apresentou, ou como que eles se conheceram, como é que surgiu o namoro? Eles estudavam na mesma faculdade. Uhum. Então ela conhecia, sem de vista, porque ele estudava com a minha outra filha, com a Cláudia. E aí ele propôs uma sociedade. Ela conheceu o escritório, tudo. Conversei com o Márcio e o Márcio apoiou. Era uma sociedade, daí após um tempo,
Aí eles começaram a namorar, ela falou comigo, ele foi até lá, falou, e assim, me pegou de surpresa, inclusive. Eu achava mesmo que não tinha nada a ver, mas... Então, ficou difícil, né? Misael é questionado por que o carro dele ficou parado no estacionamento de um hospital público por quase 4 horas. Eu já bati o olho e falei, foi ele que sabe onde essa moça está. Primeira vez. Chegou com uma arrogância, metido, mas nervoso. Os lábios brancos. É uma verdadeira calúnia. Eu nunca estive em Represa do Nazaré. Aí começam as mentiras. Ele não batia nada com nada, porque ele foi pego de sopetão, ele não sabia o que falar. As antenas dos celulares mostraram a contradição. Misael alegava estar num local, mas o sinal do aparelho dele, captado por satélite, indicava outro. Ele tinha 5 linhas de telefone e a dona Mércia tinha 5 também. Um cruzamento de dados de telefonia móvel revelou o comparsa. No dia que ela sumiu, o senhor liga 27 vezes o senhor Evandro. No depoimento, Evandro disse que esteve no local do crime, a represa de Nazaré Paulista, para buscar Misael na noite em que Mércia morreu. A represa de Nazaré Paulista era a peça que faltava. Uma área deserta. Um lugar onde o casal namorava. Mércia Nakashima veio dirigindo até o local onde seria morta. Só quem conhece vai lá. E por que ele vai lá com ela? Porque eles namoravam lá no luar. Uma torre de celular registra o sinal de uma linha de Misael perto da represa. Dá para pôr ele próximo ao local, voltando que a filha liga para ele. Começou a cair nesse ligação da Bahia. A filha ligando para ele, ligações do pai para ele. Misael é convidado a listar todos os números de celulares que tem. Chamei ele numa intimação, ele chegou muito forte lá, se achando. Sentou, ele não sabia desse sexto telefone. Aí eu explico tudo para ele, eu falo para ele, me põe todos os seus telefones aqui. Eu já lhe dei todos os meus números de telefone. O senhor já periciou todos os meus números, eu perdi todos os meus clientes. O número de uma linha em outro nome, usado apenas no dia do crime, esclarece. Eu falei, esse telefone é meu. Esse telefone é meu. Mas aí, para ele falar isso, era importante que eu conseguisse esse depoimento dele, para não ter que fazer uma outra investigação total. Então, quando eu comecei a fazer a pressão dele, me explica esse telefone que ele pegou, eu falei para ele, coloca todos os números, tá aqui a caneta, dos telefones que o senhor deu. Eu queria que ele me colocasse os 5 números e mais esse. Aí ele ficou bravo. Eu não vou falar mais nada disso. Ele dá tapa na mesa do delegado de polícia no primeiro interrogatório dele que foi filmado. Então, uma postura desafiadora, prepotente, arrogante. Aquele sexto telefone é o telefone que ele marcou todo o planejamento da morte e do sumiço da jovem Mércia. Nega. Não matei, não teria coragem e jamais mandei matar porque eu não tenho dinheiro para isso. Por que foi um desafio? Porque o Misael peitou o delegado. A represa de Nazaré Paulista aparecia entre as pistas, mas faltava o corpo de Mércia Nakashima. Talvez se não tivéssemos chegado ao corpo e ao cadáver, não teríamos elucidado nada. Até porque seria um desaparecimento e não necessariamente um homicídio. Parecia um crime sem testemunha, mas do outro lado da represa, um pescador ouviu os últimos gritos de Mércia Nakashima e viu quando o carro da advogada foi empurrado para dentro d'água. O pai de Mércia Nakashima descobre essa testemunha por um acaso. Ele era um mecânico e ele sempre ia pescar naquela região lá onde aconteceu. Então, tem a represa, ele estava do outro lado da represa, ele viu tudo de frente, o que aconteceu. E aí, só que ele viu e não contou aquilo para ninguém, ele ficou muito assustado com o que ele viu. E ele, só que como ganhou muita repercussão, passava muito na TV, e ele estava cortando o cabelo quando ele assistiu na TV, e aí ele falou para o cabeleireiro o que ele viu. E o cabeleireiro foi que procurou a casa da minha avó,
e falou o que aconteceu. Foi quando o meu pai começou a ir atrás dessa informação. E aí nós também passamos para o delegado Olinha essa informação e ele não foi atrás. Ele falou, não, isso daí não tem nada a ver, desde que nós estamos... Não se intrometa no trabalho da polícia. Ele me liga contando essa história, meu pai corta o cabelo com o barbeiro ouviu que um cara jogou o carro na água, ouviu os gritos. Aí eu já estava meio, a verdade, Deus até não me castiga, eu estava já tão cansado, tanto assim, de toda hora essas histórias que ele toda hora me mandava para um lugar. Falei, irmão, isso é história de pescador. E não era história de pescador, era a realidade. A família não desiste. De tanto insistir, o cabeleireiro apresentou esse senhor, que é o mecânico, que acabou levando meu pai, dando a informação e levando meu pai até onde aconteceu. Essa pessoa viu o carro, o objeto? O carro caindo na água. Aquilo lá é um espelho de água muito grande, 250 quilômetros quadrados. Aí eu ficava dando volta, vendo tudo quanto é entradinha para a represa e nada. E conseguimos chegar lá na represa, no local onde tinha jogado o carro. E meu pai começou a achar algumas coisas, cartões, né, pai? Começou a achar... Achei sabe esse papel do lava-rápido que coloca no carro? Então achei aquilo lá na água ali e falei, não, aqui tem alguma coisa a ver com isso aí. Aí no dia seguinte, de madrugada praticamente, já fui atrás de bombeiro, tudo para mergulhar lá. Os bombeiros voltaram para a água depois de ouvirem o apelo de um pai desesperado. Eu acabei ficando amigo dos bombeiros que foram lá. E ele falou o seguinte, Márcio, nós andamos, nós mergulhamos, passamos a tarde toda mergulhando, descia, eu vasculhei aquela represa toda. E nós não vimos nada. Subimos, e seu pai insistindo. E eu vi o desespero do seu pai. Eu não consegui falar não para ele, aí eu olhei para o meu colega e falei, vamos de novo. Aí o bombeiro mergulhou um certo trecho, mas deixou um pedaço lá, sem mergulhar. Aí eu pedi, falei, falta um pedacinho lá. Mas ele falou, já mergulhei aqui, meu tempo já foi. Falei, mas tem dois rapazes ali, será que eles não podem? Aí ele foi lá, conversou e ele mergulhou lá e fez esse pedacinho. Quando estava chegando no fim do pedaço ali, ficou lá embaixo mergulhado um tempão, uns 3, 4 minutos, no mesmo local. Falei, tem alguma coisa. Aí esse bombeiro, o primeiro bombeiro, ele mergulhou lá para ver o que estava acontecendo. Aí o que estava lá embaixo veio e falou, tem um carro, mas não sei o que é. E ele falou, Márcio, por tudo que tem mais sagrado, nós descemos e ficamos ali parados para esperar uns 10, 15 minutos. Quando deu prazo, nós olhamos e falamos, vamos subir e vamos embora, porque já estava escuro, a represa ali, a água é turva e não conseguia enxergar nada. E ele disse que quando ele virou, ele tocou no carro. Tem a Honda Fit? É. Prata. Aí tava de normal, né? As rodas tudo atolado. O carro vai para a análise rigorosa dos peritos e o corpo de Mércia não estava dentro do veículo. Eu não acreditava que ela poderia estar ali. Eu achava que era só o carro. Ela saiu pela janela, estava aberto o vidro, e foi para do outro lado da represa no outro dia. A gente vai lá, então. O país viu quando o corpo de Mércia Nakashima foi encontrado na represa de Nazaré Paulista. Todo mundo se comoveu com aquele momento seu. O que passava na sua cabeça, no seu coração, naquele instante que você caiu ajoelhado ali, Márcio? Acabou. Tu não vai achar, Mércia. Sabe tudo? Não vou mais ver a Mércia. O que eu vou falar para minha mãe? O que eu vou falar para minha irmã? Como é que eu vou conduzir isso? Por que a Mércia estava ali? Ele matou a minha filha! Ele matou! Eu quero justiça! Aqui,
No exato local onde o carro de Mércia foi empurrado, saíram as provas que incriminaram Misael Bispo. O assassino carregou na sola do sapato vestígios de uma alga específica aqui, das margens da represa de Nazaré Paulista. A perícia colocou Misael na cena do crime. Uma alga específica daquela represa e que não tem em quase nenhum outro lugar do mundo. Aquelas algas eram típicas daquela represa e, de repente, no sapato dele se encontra a mesma alga que existe naquela represa. Óbvio que a prova científica, né, teve um peso considerável. Mércia Nakashima levou 2 tiros. A advogada foi jogada na represa desmaiada. Ela não sabia nadar. A advogada Mércia Nakashima morreu afogada. Esse é o resultado do exame divulgado pelo Instituto Médico Legal de São Paulo. 67 dias intensos de investigação. A polícia já tinha um culpado que ainda se dizia inocente, mas fugiu. O comparsa Evandro também. No final de 2010, Misael Bispo entrou para a lista dos homens mais procurados do estado de São Paulo. 1 ano e meio depois, em fevereiro de 2012, antes que o último recurso fosse julgado, ele se apresentou à justiça como estratégia de responder em liberdade. Mais uma vez, o pedido de habeas corpus foi negado e o acusado preso. 4 meses depois, Evandro é capturado. O cúmplice foi preso no interior de Alagoas. 3 anos depois da morte de Mércia Nakashima, em 2013, o Brasil parou para assistir o primeiro júri popular transmitido ao vivo no país. Um julgamento que durou 4 dias. Rodrigo, você tá com medo? Não tô com medo. Então O senhor é que não conhece o processo induz em erro. Todos que estão aqui. O senhor é desleal. Acho que foi a primeira vez na história do Brasil que efetivamente, em tempos modernos, né, ao vivo, a sociedade brasileira inteira teve a oportunidade de acompanhar de dentro da sua casa como efetivamente se dá um julgamento popular. Isso foi a primeira vez. O interrogatório do Misael foi um momento também alto, forte, que ele continuava na negativa. Então ele resistia a uma acusação. O senhor que matou Mércia Miki Nakashima no dia 23 de maio de 2010? Não, Excelência. Não? Não. Eu vou tirar a vida de uma pessoa que fazia de tudo por mim. Era preciso que as provas fossem muito inequívocas para desmontar, para derrubar aquela negativa dele. E todo mundo ficou como se fosse assim, um tipo de uma novela, esperando o capítulo seguinte. O que é que vem agora? Então eles precisam acreditar que a prostituta existe, que o rastreador tem problema, que a Herb tá maluca, que estava tudo congestionado, que o osso não é osso, que o sangue não é sangue, que a alga não é alga, que ela foi plantada, que o Evandro foi torturado. Tudo isso precisa acontecer para que ele seja inocente. Um juiz emocionado lia a sentença. Julgo procedente a pretensão punitiva estatal, notadamente para condenar o réu Misael Bispo de Souza. Agradeço a Deus pela ter me dado sabedoria para conduzir essa causa. O Brasil acompanhou a condenação do assassino, que negou até o último segundo. Fixo, pois, a pena base em 19 anos de reclusão. Conforme mencionado, a Lures reconhece a qualificadora do recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima como circunstância agravante, passando a reprimenda ao patamar de 20 anos de reclusão. Misael Bispo e Evandro Bezerra da Silva entraram para uma estatística rara. Estão entre os 8% dos assassinos presos no país. 92% dos homicídios no Brasil não são esclarecidos. Um dado estatístico ridículo, né? Vergonhoso. Aliás, é uma vergonha você dizer que vive num país onde 92% de assassinos estão na rua.
Os 8% dos homicidas presos ainda são beneficiados pela lei, como Misael Bispo e Evandro Serão. Os benefícios da execução penal precisam mudar. Evandro e Misael já estão aí na porta de saída do estabelecimento prisional para o convívio na sociedade depois de tão pouco tempo, enquanto a vítima, esta sim, foi condenada, né, para a eternidade. E o Misael, por mais que eu tenha conseguido aumentar um pouco a pena, ele deve conseguir o semiaberto dele em 2021. A indignação é mais uma dor para a família. Uma pessoa mata e dali a pouco ela está na rua, com a vida, né, andando entre a gente, podendo matar de novo. E continua sendo o doutor Misael, porque a carteira da ordem não foi cassada ainda. De acordo com a OAB, ainda não existe nenhum processo de expulsão aberto para impedir que Misael Bispo advogue. O condenado ainda recebe pensão como PM reformado. Ele ficou preso, comendo, vivendo às nossas custas, de pessoas que trabalham, que produzem, e quando sair, ele vai ter uma poupança, porque ele não está gastando, ele não está tendo despesa. O salário dele está sendo ali, ó, depositado rigorosamente. Então, esse país é um país que beneficia bandidos, beneficia criminosos. E a gente, muitas vezes, num momento de dor, de dificuldade, acaba produzindo algo de positivo, talvez para as futuras gerações. Qual é o legado que a Mércia deixa para vocês? A Mércia hoje ele é um símbolo para mim, de que a gente precisa mudar as coisas nesse país, né? Quantas outras Mércias vão precisar ser assassinadas para que a gente mude a legislação, para que a gente mude o que está acontecendo? A casa onde a família esteve completa pela última vez terá agora o Instituto Mércia Nakashima. A ideia desse instituto é não só a gente prestar esse tipo de solidariedade, mas a gente estudar esse fenômeno que é a violência. Nós tivemos um aumento muito grande de pessoas desaparecidas e a gente quer saber qual que é o vínculo que existe entre o homicídio e a pessoa desaparecida. Porque muitas delas nunca vão ser localizadas e talvez nós estamos falando de um caso de homicídio, mas um caso de um homicídio que não foi desvendado, sem dúvida, que não foi investigado e ele está camuflado nos dados como pessoa desaparecida. Então, se vocês nos permitem, nós queremos dar de presente para o Instituto todas essas fotos que vocês estão vendo aqui, para que elas sejam colocadas lá. Muito obrigado. Como uma lembrança bonita da Mércia, para que as pessoas possam se recordar dela também, sempre com esses momentos em que a gente vê no sorriso, no olhar, né, um momento em que ela estava vivenciando a felicidade dela, né? Essa é a imagem que fica pra gente, porque a gente conheceu através da TV, dos vídeos, das fotos que foram reveladas a partir daquele momento para o grande público, né? Sim, muito obrigada. Então, que faça parte do Instituto também. Muito obrigado. A gente agradece demais vocês aqui. Todos os dias, a cada 2 horas, uma mulher é morta e, na maioria dos casos, os assassinos permanecem impunes. Mércia Nakashima agora é a inspiração para mudar essa realidade. E que o nome, a presença dela e tudo que aconteceu com ela não tenha sido em vão. Em março de 2013, Misael Bispo foi condenado a 20 anos de prisão e depois teve a pena aumentada para 22 anos e 8 meses a pedido do Ministério Público. Em julho do mesmo ano, Evandro Bezerra Silva recebe a sentença de 18 anos e 8 meses e a defesa do réu conseguiu diminuir a pena para 17 anos e 6 meses.
Evandro já recebeu o benefício da progressão de pena e está em regime semiaberto. E Misael Bispo fez o mesmo pedido para a justiça e está perto das ruas.